Bom, então iniciando, ah, primeiro me apresentando, eu sou a Rafaela Maulon, eu sou presidente da Aires na PUC-RS. Aqui comigo, então, tem a Ana Corcovado, que é membro da diretoria da Aires na PUC-RS, e o Marcelo Pazetti, que é pesquisador da RAIS. Esse projeto, então, Diálogos Éticos em IA, surgiu como uma parceria da Aires e da RAIS na PUC. Então, ele é coordenado por mim, pela Ana e pelo Marcelo. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo. Então, é um prazer receber o professor André nesse projeto piloto aqui nosso. E de imediato, então, eu passo a palavra para o Marcelo para dar seguimento ao evento. Dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro do nosso ciclo de debates, diálogos éticos e inteligência artificial, organizado pela Aires e pela RAIS, como a Rafa falou. E hoje nós temos a honra de discutir um dos textos mais icônicos da ciência da computação e da filosofia da mente, que é o Computing Machinery and Intelligence de Alan Turing, né, que foi publicado em 1950, e esse texto ainda traz diversos desafios, né? E a pergunta central é: as máquinas podem pensar? É uma questão que ressoa até hoje, e especialmente quando falamos sobre grandes modelos de linguagem, como os LLMs, né? O GPT. Então, o Alan Turing ele abordou essas questões éticas de uma forma implícita sobre essa relação entre máquinas e a capacidade de pensar, né? E, particularmente, ele substitui essa pergunta por uma proposta que ficou conhecida como o teste de Turing, né? Que é derivado do jogo da imitação. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer ao nosso convidado especial, o professor André Galtieri, né? Professor, pesquisador em inteligência artificial, que irá compartilhar suas perspectivas sobre o artigo e as suas implicações atuais. O professor André é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, ele é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é CEO e founder da Tecnoethics, uma escola de ética da tecnologia, além de coordenar o projeto de pesquisa Ethics for AI, que é uma iniciativa da Universidade Mackenzie, em parceria com o CEDESP e IDP. Também atua como professor convidado na Universidade Mackenzie, ministrando cursos de ética aplicada à tecnologia. E o professor André também é advogado. Professor André, você está com a palavra, tem uns 20 minutos aí para sua apresentação. Muito obrigado. Legal, Marcelo, obrigado. Agradeço muitíssimo o convite, seu, da Rafaela, de todos aí, da Aires, e dizer que, enfim, é uma honra estar com vocês, um prazer, bater um papo com vocês sobre algumas coisas que me parecem muito interessantes da gente abordar nesse artigo do Turing, que é um artigo, como o Marcelo bem lembrou, icônico, né, da área. Eu preparei uma apresentação, na verdade, é uma apresentação nada fancy, é, mas eu acho que pode ser útil para a gente discutir algumas coisas aqui, né? Deixa eu colocar no modo de apresentação. Estão vendo? Então, né? Sim, Beleza. Então, como o Marcelo notou, né, e como a gente estava conversando também, a Ana também tinha mencionado, né, esse é um dos textos fundadores da área, sempre que a gente
começa a estudar o tema de inteligência artificial, obrigatoriamente a gente passa por esse texto do Turing. Para pessoas como eu, que estudam a inteligência artificial da perspectiva dos sistemas sociotécnicos, né? Inteligência artificial como um sistema sociotécnico, esse texto, ele, em alguns pontos, ele é um pouco desafiador, quando ele aborda questões, obviamente, de matemática e tudo mais, mas, de modo geral, é um texto bem prazeroso de ler e traz muitas reflexões importantes sobre inteligência artificial que ressoaram ao longo das décadas seguintes, né? Um dado interessante desse artigo é que ele é de 1950, antes, portanto, do nome inteligência artificial ter sido cunhado para se referir, né, a essa área, né? O nome inteligência artificial foi cunhado em 56, né, na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, por um matemático americano. E se vocês repararem, o Turing não usa esse termo no texto dele, inteligência artificial, né? E aí um dado interessante. E um exemplo de como isso, esse texto, ele traz vários pontos, mas inúmeros pontos. Eu estava relendo, né, para esse texto para fazer essa apresentação e ao reler eu tive várias surpresas de perceber, gente, olha só, olha isso daqui são os LLMs, isso daqui é o machine learning, isso daqui é aprendizagem por reforço. E esse trechinho aqui que eu selecionei para mostrar isso, né? Lá mais para o final do texto, ele discute que a aprendizagem dos computadores ela poderia simular o modo como as crianças aprendem, né? Então, o uso de punições e recompensas podem ser parte do processo de aprendizagem das máquinas, né? E é justamente isso que a gente vê, por exemplo, numa das técnicas mais utilizadas em machine learning e que foi a responsável agora pelo mais recente modelo de IA da OpenAI, que era conhecido como Strawberry, né? Agora eles renomearam para O, né? O1, é, que tem resultados muito impressionantes, principalmente nas áreas de exatas, né? E se baseia nessa técnica de aprendizagem por reforço. Então, esse é um pequeno exemplo de tanto de coisa que a gente pode extrair desse texto, discussões. Esse realmente é um texto fundador e grande parte do que foi discutido, está sendo discutido até hoje, está lá, talvez tudo, está lá em estágio embrionário, né? Então é um texto realmente que vale muito a pena ler. Aqui alguns trechinhos que me chamaram a atenção, vou passar brevemente por eles. E o Marcelo também, na sua introdução, ele falou muito bem dessa parte, né? Então, a questão se as máquinas podem pensar, essa é a questão básica do texto, né? Mas a gente sabe que pensar, o que é pensar, né? O que significa pensar, se o pensar é um atributo exclusivo dos seres humanos ou não, isso tudo são questões muito intrincadas, né? Eh, Inclusive que levam a discussões filosóficas, até teológicas, como o próprio Turing, em determinado momento do seu texto, traz, né? Então, o Turing caminha por
escolhe um outro caminho, né? Ele vai dizer, olha, ao invés de tentar definir isso, né? Esses termos, o significado de máquina e de pensamento, né? Eu vou substituir isso por uma outra questão, outra abordagem. Essa outra abordagem pode ser descrita, né, como que ficou famoso jogo da imitação. E Eu daí consegui ele, ele assistir descreve, no Zoom, no computador aqui. está vazando áudio. E daí ele descreve o que consiste o jogo da imitação, e disso a gente tem o famoso teste de Turing, que consiste numa síntese bem apertada em três elementos, né? Você tem um humano observando, né? Um diálogo sem saber quem é que está do outro lado, né? Do outro lado você tem um computador e e um ser humano. E aí o teste Turing consistiria, né, nessa pessoa que está observando as respostas em forma de texto, ser capaz de diferenciar, né, ou não os seres humanos de máquina, respostas que vêm de humanos de respostas que vêm de máquinas. Se ele não for capaz de fazer essa diferenciação, então uma resposta vinda de uma máquina for tomada como uma resposta humana, a máquina teria passado nesse teste de Turing, né? Em síntese, é essa a ideia. Ah, e aí ele tem um outro trechinho aqui, né? Ah, que fala, né, dessa imitação, e aqui eu chamo a atenção de vocês, fazendo uma ligação com discussões que a gente encontra na antropologia e na filosofia, a imitação, aquilo que os gregos chamavam de mimesis, e daí vem o termo em português, por exemplo, mimético, é algo que cumpre um papel muito relevante nas questões humanas. Então, os seres humanos, eles aprendem por imitação, os seres humanos, eles, o imitar os companheiros, os vizinhos, os familiares, cumpre um papel social e traz questões de justiça, né, muito importantes para os seres humanos. Então, a imitação cumpre um papel muito importante nos humanos, e o Turing, nesse artigo, ele também trabalha isso em relação às máquinas. Máquinas também imitam, né? Imitam comportamentos humanos, imitam a forma dos humanos de se expressarem, por exemplo, através de textos, né? Ou podem vir a imitar o modo como os humanos aprendem, né? Isso é uma questão polêmica. Por exemplo, tem muita gente que se refere à inteligência, né, artificial, à inteligência das máquinas, como um tipo de inteligência que é diferente da nossa inteligência humana. Por exemplo, né, pesquisadores como Steven Pinker e outros falam que a inteligência artificial é uma inteligência alienígena, né? É, porque é um tipo de inteligência, mas que não pode ser considerada como equivalente à nossa, mas é um tipo de inteligência. Ah, então, o Turing usa o termo máquinas. Eu acho interessante a gente passar um pouco por essa discussão, né? Do significado do termo máquinas e o que está embutido nele, né? Então, máquinas, quando a gente fala de máquinas, a gente costuma se referir a ferramentas que são usadas como uma extensão do humano. Então,
desde as primeiras ferramentas, né? As primeiras ferramentas, a pedra lascada, ela já é uma extensão do membro, da mão humana, né? Então, dos dentes humanos, e daí por diante. Ferramentas como a alavanca, né, a pá, tudo isso são extensões, né, de capacidades físicas humanas, né, que são potencializadas, que são melhoradas. Então, se eu posso, né, cavar um buraco com as minhas próprias mãos, se eu usar uma pá para fazer isso, hum, eu vou realizar essa tarefa de uma maneira muito mais eficiente. Então, as ferramentas são uma extensão do corpo. E isso existe desde quando existe ser humano. Então, essa relação do humano com a tecnologia, ela é muito antiga, né? Ela existe desde sempre. E acho interessante também trazer algumas reflexões do McLuhan. McLuhan é um teórico que ficou muito conhecido por tratar da questão da comunicação, mas ele traz reflexões muito interessantes também sobre as máquinas, sobre as ferramentas. Ele divide essa evolução tecnológica humana em três momentos, né? Tem um momento em que as máquinas elas substituem o humano ou funcionam como extensão do humano nesse aspecto físico. Tem um segundo momento em que a gente tem máquinas que funcionam como uma extensão do humano, no sentido dos sentidos humanos, ou mesmo da voz, da imagem, né? De transmitir a voz humana à distância, uma distância que nós sozinhos não conseguiríamos, né? A gente tem o rádio, a TV, né? E um terceiro e último momento que o McLuhan se refere da evolução da tecnologia, das máquinas, que são as máquinas funcionando como uma extensão da nossa inteligência ou da nossa consciência, né? Isso está sujeito a debates, né? Então, os computadores seriam extensão da nossa inteligência, e meio que essa a abordagem do Turing, né? Embora o McLuhan seja posterior, tenha falado isso algumas décadas depois, mas é essa mesma ideia, né? E essa ideia ela continua hoje em dia, não é à toa que muita gente fala em inteligência aumentada. Então, a inteligência artificial, ela vem para aumentar a nossa inteligência. Algumas pessoas falam em co-inteligência, né, para se contrapor àqueles que têm uma visão mais apocalíptica ou catastrofista de dizer que as máquinas vão nos substituir, né? Então, seja lá qual for a abordagem, o fato é que os computadores eles funcionam como uma extensão de capacidades intelectuais nossas, né? No texto, o Turing se refere aos computadores digitais, a Ana tinha mencionado isso também, né? Então, a ideia por trás dos computadores digitais, ela pode ser explicada pela afirmação de que essas máquinas, elas pretendem realizar operações que poderiam ser realizadas por um humano, né? Um computador humano. Então, hoje a gente vê isso muito claramente, né? Mas desde o início da, do desenvolvimento da inteligência artificial, a ideia fundamental é essa, né? Então, se a gente tinha ah, cálculos que nós, seres humanos, poderíamos realizar, a gente pode utilizar essas máquinas para realizar esses cálculos. E elas fazem isso de uma forma mais rápida e mais eficiente. Se a gente podia escrever um soneto, né? A gente pode pedir hoje para um LLM escrever um soneto por nós, né? Então, assim por diante.
tem uma ideia também que é uma ideia interessante que aparece no texto, que é a ideia de computadores com armazenamento ilimitado, né? É, e ele diz que, bom, na época dele, né? No atual, até agora, no atual momento, a maior parte dos computadores que a gente tem apenas um armazenamento, uma memória, uma capacidade finita, né? Mas não há nenhum empecilho teórico para se pensar num computador com uma capacidade infinita, né? E aí ele diz que esse computador vai ser chamado de Infinitive Capacity Computers, né? Então, aqui, não sei se o aspecto técnico eu estaria equivocado, mas aqui eu vejo dois aspectos, né, né, desse armazenamento, dessa capacidade, né? É, a gente tem o aspecto dos dados e os computadores enfim, que são utilizados hoje para desenvolver modelos de inteligência artificial, são computadores em nuvem, né? E estão conectados com dados, recebem dados da internet, assim que os LLMs foram treinados, né? Com base em dados raspados da internet. E tem essa capacidade, né? Dos dados, e tem a tal da capacidade computacional, né? Que é o poder computacional de processamento mesmo desses dados, né? É, hoje em dia tem gente dizendo que a gente está com a dificuldade em matéria de dados, né? De obter a quantidade de dados necessária, por isso tem gente desenvolvendo uma abordagem dos chamados dados sintéticos, né? Dados produzidos pelas próprias máquinas, que são usados para treinar essas máquinas. E tem também a questão do poder computacional, que está ligada à capacidade de processamento, ao desenvolvimento dos chips de computador, né? Esse é um ponto interessante para a gente ligar com a discussão que tem sido feita em termos de regulação, tanto na Europa, com o AI Act, quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, com a lei da Califórnia, que busca regular a IA, porque uma abordagem que aparece nessas duas regulações é, é a abordagem de governança do poder computacional, né? Então, qual que é a ideia? É, a gente tem várias formas de fazer governança, então governança em sentido amplo, porque isso engloba a regulação, a ideia de controle, né? Controle do desenvolvimento da inteligência artificial. A gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode controlar, por exemplo, a questão dos dados, né? Mas isso é mais difícil. A gente tem a internet, etc. E uma abordagem que tem sido muito utilizada em termos de regulação, é o controle, a governança do poder computacional, né? E isso é expresso na unidade de medida usada na ciência da computação, que são os FLOPS. Não sei se talvez vocês já tenham ouvido falar desse termo. Eu não sei explicar, sinceramente, mas é a unidade de medida do poder computacional, né? É, e aí, o AI Act, ele estabelece que IAs que tenham 10 elevado a 25 flops, elas são IAs que apresentam risco sistêmico. E aí elas têm obrigações ainda mais rigorosas pelo AI Act, 10 a 25, né? A lei da Califórnia, que pode não ser sancionada pelo governador, já foi aprovada no legislativo, ela estabelece esse limite de 10 a 20, elevado a 26 flops. Isso é interessante, porque pela lei da Califórnia, os modelos de A que têm 10 elevado a 26 flops em diante, eles estão sujeitos às regras, às obrigações que essa lei estabelece, a lei da Califórnia. Só que, qual que é a capacidade computacional do GPT-4? 10 elevado a 25. Então, o GPT-4 estaria sujeito ao AI Act, mas não estaria sujeito à lei da Califórnia. Modelos futuros com uma maior capacidade
estariam sujeitos a essa lei, se essa lei vier a ser aprovada, né? Ah, Aqui a questão da imitação, pela qual eu já passei, né? E aqui uma previsão do Turing, uma previsão que acho que é interessante passar, né? Olha, eu acredito que nos próximos 50 anos, né? E aí ele fala também em termos de capacidade dessas máquinas, né? É, vai ser possível programar computadores com uma capacidade de armazenamento de 10 elevado a 9, e esses computadores eles vão poder, né, assim, imitar as coisas tão bem que a pessoa que estiver interagindo com eles não terá mais do que 70% de chance de fazer uma identificação correta depois de 5 minutos de questionamento, né? Então, é, ele estava escrevendo em 1950, então a previsão era que no ano 2000 a gente já teria máquinas tão potentes que seria difícil um observador humano identificar que estaria conversando com máquina, né? Essas previsões são sempre difíceis, mas talvez ele tenha, ele tenha errado algumas décadas, né? Mas ele não estava errado. A gente está vendo isso hoje, né? Então. E aqui tem algumas discussões que também são interessantes e que trazem à tona questões que a gente costuma discutir muito hoje em dia também, questões ligadas à ciência cognitiva, à consciência, etc., né? E ele aborda, né, isso também no texto. E aí para falar um pouco também desses temas, né, e para tentar refletir sobre essa questão, máquinas pensam, né, eu lembraria, em primeiro lugar, a comunidade que discute inteligência artificial hoje existe controvérsia dentro dela própria, né? Tem gente, por exemplo, que diz que machine learning e mesmo os LLMs são simplesmente stochastic parrots, né? Então são papagaios estocásticos, papagaios que funcionam na base de probabilidades. Então eles só repetem, né? Não tem nada além disso. Então, isso não significa pensar, né? Para pensar, precisa ter uma mente, né? Animais têm mente, animais pensam, né? O Turing trabalha também com essas ideias, mas, muito brevemente no texto, mas ele traz isso, né? O pensar seria um atributo exclusivo dos humanos? Ou outros animais também teriam alguma forma de pensar, né? Cachorros, por exemplo, fazem inferência. Eu tenho um cachorro que chama Zig. Não sei se vocês, talvez alguns aqui devam ter cachorro também. É muito interessante observar o comportamento do Zig, porque ele tem uma lógica, ele faz inferências, né? Ele erra também, porque às vezes ele entende errado, né? Às vezes ele sabe, por exemplo, que quando eu estou colocando a meia, colocando o tênis, eu vou sair para a rua. E muitas vezes ele supõe, quer dizer, na maior parte das vezes, ele supõe que eu vou levar ele para passear, mas às vezes ele está errado, eu deixo ele preso, né? Isso é pensar, né? O que consiste o pensar? Não tenho, eu não vou trazer respostas para você sobre isso, mas só colocar as questões, né? Ao mesmo tempo, essa questão do pensar traz à tona a questão da consciência, né? Que é uma questão intrincadíssima na ciência. Na verdade, ninguém conseguiu explicar o que a consciência significa, né? É um grande blind spot na ciência. Hum, e tem um conceito importante quando a gente fala disso, que é o conceito de qualia, né? Qualia são experiências subjetivas, né? Ninguém consegue explicar como é que nós
em tese, temos o mesmo cérebro, hardware, né? Nós funcionamos de um mesmo jeito físico, mas nós temos experiências que são diferentes, né? O cérebro, ele é a consciência. Quando a gente fala de consciência, a gente está falando de cérebro, ou a gente está falando de algo mais, né? O que é a consciência humana? É essa a relação do cérebro com o nosso corpo, os nossos sentidos, o que é, as pessoas não conseguem explicar ainda, né? Se é que algum dia vão conseguir. Então, isso é uma questão muito intrincada que o Turing, inclusive, portanto, contorna, né? Ele diz, olha, eu não quero passar a impressão de que a consciência não seja uma coisa misteriosa, mas eu acho que esses mistérios, eles podem ser solucionados, né? De uma forma independente da questão que eu estou tratando aqui, né? Até hoje a questão da consciência não foi solucionada. E aí, encaminhando para o final dessa exposição, tem mais dois aqui, né? Eu queria falar brevemente da questão da teoria da mente, né? Então, tem estudos hoje, né, sobre modelos de inteligência artificial que apontam o surgimento de algo como uma teoria da mente, né, em alguns modelos. Tem pessoas que defendem isso. E o que seria essa teoria da mente? Eu vou me socorrer aqui, aproveitar e fazer uma breve propaganda. Eu publiquei um livro recentemente, esse aqui, né? Entre Promessas e Riscos, né? Ensaios sobre ética, direito e inteligência artificial. Acho que o filtro não está pegando. Esse aqui, né? O que seria uma teoria da mente, né? É a capacidade de imputar a outros estados mentais inobserváveis. Então, eles fazem testes. Por exemplo, crianças com um saco de doces, né? Um saco que é chamado de saco de doces. Dentro desse saco de doces, você coloca moedas, né? E aí, pergunta para uma criança de 3 anos o seguinte: olha, o que o observador, a pessoa que está te observando com esse saco, que é chamado de saco de doce, mas dentro tem moedas, o que essa pessoa espera encontrar nesse saco? A criança de 3 anos, abaixo de 3 anos, ela espera encontrar moedas, né? As crianças acima de 3 anos, que estão com esse saco de doces, mas que na verdade tem moedas, elas respondem o seguinte: um observador, a pessoa que está me observando, espera encontrar doces nesse saco, né? Então, ele mostra que, à medida que a criança vai evoluindo no seu desenvolvimento intelectual, ela começa a surgir nela essa capacidade que é chamada de teoria da mente, é como se fosse pensar no lugar do outro, né? Imaginar o que o outro está imaginando sobre você. E tem gente que defende que os sistemas de IA têm essa qualidade, né? E se eles ou estão desenvolvendo essa qualidade, porque vai crescendo o poder computacional e vai surgindo isso. Isso é uma característica de uma coisa que eu recomendo muito vocês estudarem também, que são sistemas emergentes. Os sistemas de inteligência artificial, eles têm emergência, ou seja, ao longo do seu desenvolvimento aparecem coisas que você não era capaz de prever no início e que não estão nos elementos que compõem esses sistemas. Uma dessas coisas poderia ser a teoria da mente. Isso faz com que, né, e aí já encaminhando para o final, vou pular isso daqui, mas isso faz com que determinados riscos que estão presentes também nas legislações que buscam regular a IA, talvez se tornem mais concretos, como risco de sistemas de IA manipularem comportamentos de seres humanos, né? Então, tem um documento da OpenAI que é chamado de System Card. Eles sempre soltam sobre os modelos de IA deles, né? O System Card do GPT-4 narra uma situação em que o GPT-4 ele manipulou um prestador de serviço humano para fazer uma coisa que ele queria que ele fizesse. Enganou, né?
Então, esse tipo de risco, né, que ainda é uma coisa muito embrionária, tem gente que diz, olha, isso não é uma ameaça, né? O próprio documento do OpenAI diz isso. Mas esse tipo de risco abre a possibilidade da discussão, né? Olha, sistemas de IA nos manipulando, sistemas de IA nos controlando, porque eles têm essas capacidades emergentes. E aí o Turing termina esse artigo, né, com uma outra previsão, dizendo que, olha, a gente pode esperar então que as máquinas elas eventualmente acabem competindo com os seres humanos em todas as tarefas, em todos os campos puramente intelectuais, né? Mas a escolha de por onde começar, ele estava falando de 1950, né, não está tão clara, né? Ele, na sequência dessa afirmação, ele fala, talvez a gente possa começar com xadrez, né? O fato é que nós temos hoje LLMs, né? IAs generativas que competem com os seres humanos nessas capacidades humanas de, por exemplo, escrever texto, né? Criar imagens, né? Criar vídeos, né? Algo curioso, porque se a gente for voltar 50, 60 anos, a imaginação popular era que as máquinas substituiriam o trabalho físico humano. O que a gente está vendo é as máquinas substituírem, né, ou complementarem o trabalho intelectual. Uma ameaça maior para o trabalho intelectual. Talvez o contador esteja mais ameaçado do que o garçom ou o cuidador de idosos, né? Então, é uma característica interessante dessas máquinas de inteligência artificial e que o Turing já tinha antevido também, né? Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas é isso, gente. E aí fico à disposição aí, queria também ouvir vocês, quaisquer comentários, perguntas, fiquem à vontade. Professor Obrigada, André, professor. Muito obrigada pela sua fala, excelente. parabéns pela Então, apresentação, foi excelente. Obrigado. vamos então abrir abrir o microfone, né? Deixar para as pessoas falarem. Aí, se alguém tiver algum questionamento, fiquem à vontade para formular, podem pedir para falar em voz mesmo ou deixar por escrito. A gente está aqui agora a começar o debate, que é, na verdade, a parte mais divertida, né? Bom, vamos lá, gente. Eu gostei muito que o André ele passou as 9 objeções que traz o artigo ali, o Turing traz as 9 objeções, os 9 pontos ali, com muita maestria ali, André. Muito bacana mesmo. Assim, são muitas, né, objeções. Esse é um ponto interessante do artigo, né? Tem algumas que ele é mais rápido, mais sucinto, outras ele leva mais tempo, né? Mas até objeções teológicas ele trata. O Wesley tem uma pergunta aí, Wesley. Gostaria de fazer ela abrir o microfone aí e falar com. Bom dia, boa tarde, na verdade, né? Parabéns, professor. Excelente aí a Boa sua tarde. explanação e é impressionante o quanto que é atual. Isso aqui é impressionante. Uma pessoa realmente muito à frente do seu tempo. Infelizmente, aí por política, ele acabou chegando ao fim da vida muito cedo, né? Uma pergunta que eu fiz, professor, foi que se no estudo que o senhor fez, no estudo que o senhor vem fazendo a respeito do trabalho dele, por ser tão contemporâneo, como nós percebemos na apresentação que o senhor fez, se ele direciona ou menciona algo parecido com o que o filósofo da informação atual, Luciano Floridi, vem destacando como o conceito de agência, que a inteligência artificial ela se tornou agência de ações na nossa vida, ela vem interferindo na nossa vida como uma agência. No finalzinho, o senhor fala sobre os emergentes, né? Os sistemas emergentes, que eu acho que tem um pouco de interface com essa questão da agência. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se ele
tangencia esse assunto, se ele começa a abordar sobre esse assunto no artigo dele. A sensação que a gente tem lendo esse artigo é uma sensação parecida quando a gente lê, por exemplo, Platão em filosofia, né? A gente fala assim, olha, grande parte do que vem depois está aqui, né? Então, também nesse texto acontece isso, né? E interessante você ter trazido essa questão da agência, porque é uma das características dos sistemas emergentes, né? É isso mesmo. E inclusive, as empresas que estão desenvolvendo esses modelos de IA, a própria OpenAI, por exemplo, dizem que a próxima fase dos modelos é que eles tenham verdadeira agência, né? Então, as próprias empresas não afirmam que isso já é uma realidade, né? Mas essa capacidade de agência, ela tem sido medida pelas próprias empresas. Esse documento que eu citei, o System Card do GPT-4, eles buscaram verificar, né, por exemplo, se o modelo ele teria a capacidade de sair da gaiola em que ele está, né? Ou seja, o modelo teria alguma capacidade de ter uma agência, uma capacidade de ação no mundo real, né? É, sei lá como, né? Por exemplo, um modelo que tivesse a capacidade de transferir um dinheiro que está na conta de um para a conta de outro, ou um modelo que tivesse a capacidade de interferir no funcionamento de uma infraestrutura qualquer, né? Aí a gente estaria falando de um modelo que tem uma capacidade de agência, ou seja, de ação sobre o mundo real, trazendo consequências para pessoas, para nós, pessoas reais, né? Aliás, essa diferença entre real e virtual já não faz mais sentido, né? Eh, mas, mas isso está sendo muito discutido hoje, né? Essa capacidade de agência. O Turing, pelo que eu me lembro no texto, eu não sei se ele usa esse termo, tenho a impressão que não, mas ele faz muitas aproximações entre os humanos e as máquinas, e ele tende sempre, em vários momentos do texto, ele desfaz, ele vai contra, né, aquele argumento de que nós, seres humanos, somos seres especiais ou exclusivos, no sentido de que a gente, determinadas coisas só nós conseguimos fazer, né? E portanto, essa capacidade de agência humana, né? Eu fiquei com a impressão, lendo o texto do Turing, eu fiquei com a impressão que é parecida com o efeito, pode ser parecido com aquele efeito quando o Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies, né? Em que as pessoas começaram a dizer, quer dizer que nós, seres humanos, não somos diferentes dos ancestrais ali, dos macacos, nós temos os mesmos ancestrais, né? Então, olha, nós não somos tão especiais assim. O Turing, ele, em alguns momentos do texto, ele faz reflexões nesse sentido, dizendo, olha, não tem nada que impeça que as máquinas sejam como nós, né? Até em termos de sentimentos, ele faz esse tipo de reflexão, né? Mas o termo em si, agência, eu tenho a impressão de que não aparece no texto, mas a gente pode extrair essas ideias no sentido de a capacidade que as máquinas têm de serem como nós, né? E essa capacidade de agência está sendo muito discutida hoje com os LLMs que a gente está vendo hoje. É, eu gostaria de complementar a resposta do professor ao Wesley. Essa ideia de agência é uma noção que surgiu na filosofia da mente um pouco depois da época do Turing, de ele ter escrito esse artigo, por isso que ela não aparece como texto, como nome, né, como termo
no artigo, mas a ideia está toda ali, sim, eu concordo com isso. Na época que o Turing escreveu esse artigo, existia uma discussão sobre isso, e essa ideia estava surgindo dentro do âmbito da própria filosofia pelo Wittgenstein, que na verdade foi contemporâneo e foi conhecido do Turing também. Acho que eles não eram muito íntimos, mas eram contemporâneos, viviam no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e se conheceram. Então, o Wittgenstein chamava isso de filosofia da psicologia, e esse conceito entrou num livro que foi escrito pela Elizabeth Anscombe, foi publicado em 57, chamado Intention, e a partir da leitura desse livro, dentro da filosofia da mente, nas décadas seguintes, surgiu o conceito de agência. A agência, ela está no texto do Turing, dá para perceber, porque ela diz respeito à diferenciação racional entre um acontecimento e uma ação. Coisas podem acontecer, mas coisas podem ser produzidas intencionalmente por alguém que tem uma capacidade racional de tomar uma decisão por uma certa ação e não por outra. Isso tem muitas implicações psicológicas e muitas implicações sociais, políticas, enfim, diz respeito à nossa vida e tem uma interferência muito grande na vida do agente e no mundo onde ele atua. Por isso que essa ideia está bem interessante e no texto do Turing, por isso que é tão fértil, eu acho até. E quando ele, nesse texto, ele cunha uma ideia de computador digital, isso surge, e a ideia de agência pode surgir aí também, porque ele começa a fazer uma espécie de comparação entre o computador e o cérebro humano. Então, é daí que nasce toda essa polêmica, né? De que a gente tem um pouco de medo de ser substituído, de ser suplantado por computadores, porque surgiu na nossa cultura a ideia de que o cérebro humano é uma máquina que pode ser imitada, que ele pode ser reproduzida na forma de um computador. E como a inteligência ela é um atributo que ela vai ter que ser medida de alguma forma por um terceiro do lado de fora, deve existir um parâmetro externo, né, para você medir a inteligência de alguém. E esse parâmetro geralmente ele é manifesto na forma de ação. Então, quando ele diz inteligência, não é como se fosse a capacidade mera de armazenar dados, né? Não que seja pouco isso, mas é a capacidade de agir em função desses dados armazenados, a capacidade de escolher essa ou aquela ação e empreender essa ação no mundo. E a agência tem a ver com isso. E quando o Turing fala de inteligência, na verdade, é uma inteligência que ele precisa testar numa máquina através de uma conversa com um humano que ao ponto de se passar para o outro humano. Então, não é exatamente uma inteligência teórica, ele está falando de uma certa inteligência que é uma espécie de inteligência prática, ou a capacidade de desenvolver habilidades, ou a capacidade de acessar uma estrutura de rede de dados às quais ele tem acesso e o modo como ele manipula essas informações pode ser uma manifestação de inteligência ou não, a gente decide isso, ou continua discutindo por mais alguns anos, e além da capacidade de acessar essas informações, a capacidade de desenvolver novas habilidades a partir dessas informações, que são a, os atributos de maior evidenciação da inteligência, né? Então, a ideia de agência no texto do Turing, ela implica num tipo de inteligência que é muito mais elaborado, porque envolve toda uma psicologia que, em princípio, é atribuída a mentes humanas, e ele traz isso à tona, ele simplesmente sugere que talvez as máquinas possam também fazer isso. Por isso que é bem legal. Eu só queria esclarecer um pouco mais o conceito de agência, porque ele é um conceito da filosofia da mente e às vezes escapa, por ser bastante técnico. É isso. Professor André, a Sara está no carro ali, ela fez uma pergunta bem interessante. Gosto muito de refletir a objeção cabeças na areia. O professor poderia comentar? Então, esse é o ponto. Eu estava vendo aqui, eu vi a pergunta dela. Essa é a objeção 2, do texto. E é bem breve
ponto que ele faz aqui, mas é muito na linha daquilo que eu estava falando há pouco também, né? De que seria terrível demais, como está no texto, né? As consequências das máquinas pensarem seriam terríveis, too dreadful, né? É, vamos esperar e acreditar que elas não podem fazê-lo. Então, cabeça na areia por causa disso, né? Porque ele ele tá ele direciona o argumento dele para dizer assim, olha, no que ele acredita, né? Olha, as máquinas elas conseguem aqui a- realizar coisas que nós em alguns momentos achávamos que eram exclusividade nossa, né? É, mas a gente prefere não olhar para isso e colocar nossas cabeças dentro da areia, não olhar para isso que está acontecendo, né? Daí argumento da cabeça dentro da areia. E a discussão é essa, olha, ah, nós temos, nós como seres humanos, temos uma exclusividade, né? Nós somos superiores ao resto da criação, né? Isso está ligado também, o próprio Turing nota, com um argumento que é teológico, que é outro argumento que ele também trabalha, né? E, e aí, bom, mesmo hoje, né, as opiniões elas se dividem. Então, por exemplo, o, a AGI, né, a chamada eh, inteligência artificial geral, Artificial General Intelligence. Os próprios termos também são, às vezes, variam, porque aquele autor Nick Bostrom, que escreveu Superintelligence, né, também usa o termo Superintelligence, que seria algo além da AGI, né? Mas vamos ficar na AGI. Essa Artificial General Intelligence, a gente poderia dizer que uma inteligência artificial que alcançasse isso, ela alcançaria as capacidades humanas, né? É, tudo aquilo que a gente consegue fazer, essa inteligência artificial também conseguiria, né? É, tem gente que diz que, por exemplo, o Ray Kurzweil, que é um futurista conhecido, famoso, né, que escreveu aquele livro A Singularidade Está Próxima. Previsão dele, salvo engano, é que a AGI vai chegar em 2029, né? No Estatuto de Criação da OpenAI, a missão da OpenAI é atingir a AGI, né? Agora, tem gente que acha que isso é uma coisa para, não é para esse século, que é para o próximo. Tem gente que acha que isso nunca vai acontecer. Né? Então, tem opiniões para todos os gostos, né? Ah, em relação a essa questão de, olha, nós temos algo de especial ou a inteligência artificial pode ser como nós, né? É, eu estou lendo um livro muito interessante, acho mais interessante do que esse Super Intelligence, do próprio Nick Bostrom, né? Que chama Deep Utopia. Porque no Super Intelligence ele fala das hipóteses de catástrofe, etc. Mas nesse Deep Utopia é uma visão mais otimista, né? A inteligência artificial faria com que a gente não precisasse trabalhar, que a gente passasse as nossas horas todas tendo que decidir sobre como é que a gente, que lazeres que a gente faria na nossa vida, como é que a gente usaria o nosso tempo sem o problema do trabalho, né? A partir dessa discussão, a gente pode também derivar outras coisas. Por exemplo, o pessoal que defende que haja uma integração entre humanos e máquinas, integração, inclusive, em termos físicos, né? Então, chips, né? O Neuralink, essas coisas sendo acopladas
né? De um modo que nós nos transformaríamos em ciborgues. O transhumanismo trabalha muito com isso. Então, olha, você pode tirar várias coisas daí, né? Inclusive pensar que qual que seria o futuro da espécie humana, né? No que nós nos transformaríamos, né? Tem muita discussão interessante nesse ponto aí. Pessoal, mais questionamentos? Mais alguma pergunta para ser feita? Eu acho que então a gente pode encerrar, né? Queria agradecer a presença do professor, a Obrigado. presença de todos Eu que aqui. Foi agradeço. uma discussão. É sempre bom trazer essas questões que são tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida em geral, e que a gente vai assimilando as informações disponíveis sem ter espaços de debate e discussão sobre o que realmente importa e como isso realmente nos afeta. Então, o objetivo desse projeto do Aires, em parceria com a RAIS, é justamente abrir esse espaço. Então, a gente aqui da PUC está fazendo esse evento, vai acontecer uma vez por mês. Esse foi o piloto. Agradeço muito ao professor André, foi uma ótima experiência. Começamos com o pé direito. As reuniões devem acontecer sempre na última quinta-feira, a cada mês, sempre ao meio-dia, para que a gente possa ter um público mais. Para que as atividades do dia a dia não sejam comprometidas, que a gente possa conciliar. E no próximo evento, a gente vai falar sobre, para quem gostou dessa discussão e tal, a gente vai aprofundar um pouco mais, vamos falar sobre a consciência e, naturalmente, se as máquinas podem manifestar consciência e qual é a relação entre consciência e inteligência, a gente vai trazer um questionamento sobre o quarto chinês, que é um conceito do filósofo da mente John Searle, e vamos convidar um especialista também para debater esse tema. Vai acontecer no dia 31 de outubro, ao meio-dia, e a gente vai divulgar isso também, disponibilizar o link e o nome do convidado, que ainda não está decidido, nas nossas redes sociais, e todo mundo já está previamente convidado também, ok? Ah, Eu agradeço terminamos, não também a tem mais nenhuma presença, pergunta. Ana, agradecemos também a presença de todos, né, que estiveram Sim, aqui claro. conosco hoje, e eu ia pedir aí para nós tirarmos um print aí, para a gente registrar esse nosso primeiro encontro desse ciclo de debates em inteligência artificial. Vamos Todo lá. mundo, Vamos lá? todo mundo bonito, com a câmera aberta. Quem vai fazer o print? Vou fazer o meu aqui também. Eu fiz o meu, não sei se ficou bom. Queria fazer o meu também, mas o Marcelo está na minha tela. Certo. Pessoal, então, obrigada, Rafaela, pela oportunidade. Obrigada ao professor, obrigada ao Marcelo por essa co-apresentação, por esse trabalho que a gente está desenvolvendo juntos. E obrigada a cada um dos participantes. Divulguem, façam seus comentários, comentem nas nossas redes sociais, podem marquem a si mesmos na foto, publiquem o print no Instagram do Aires, manda lá pra gente. E a gente se vê então no mês que vem. Muito obrigada, professor. Obrigado, Obrigada a professor Obrigado. todos, André. mas Obrigado, gente. Obrigado, Rafa. até a Obrigado, próxima. pessoal. Um ótimo fim Obrigado, de Ana. semana para todos.